chovido de perguntas aqui, Ivan, é sobre a nova lei da recuperação judicial, que é aquela lei a 14.112, de 24 de dezembro de 2020, que substitui a de 2025. Então, nós temos aí o famigerado abuso do poder de voto. O artigo 39 fala o seguinte: vejamos o artigo 39 da lei que trata do direito de voto, né, da Assembleia Geral de Credores. Vale notar que no parágrafo 6º, assim definiu a lei, o voto será exercido pelo credor no seu interesse de acordo com o seu juízo de conveniência e poderá ser declarado nulo por abusividade somente quando manifestamente exercido para obter vantagem ilícita para si ou para outro. Esses banqueiros são arrojados, né? Os bichos são fera. Então, na prática, os credores possuem, na prática, garantias complementares díspares, ou dispares, né? Díspares, e muitos não possuem nenhuma garantia. Já os bancos, né, possuem avais, fianças, entre outros, e pouco ou nada se importam com as aprovações do plano, né? É óbvio que na Assembleia Geral de Credores, os bancos e principalmente os estatais votam pela não aprovação do plano, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Em uma Assembleia de Credores, uma empresa teve uma adesão maciça por parte dos credores do plano apresentado, porém um banco estatal que detinha um valor significativo votou contra pela não aprovação. De acordo com a nova lei, este voto não é abusivo, mesmo o banco não tendo negociado e nem tampouco apresentado os motivos pela não aprovação da Assembleia. Passados mais de um ano da Assembleia, o juiz decretou a falência da empresa pela não aprovação do plano, né? Não acolhendo as manifestações da recuperanda e nem tampouco os pareceres do administrador judicial, que reiteradamente opinou pelo abuso do poder de voto desse banco. Vamos lá. O que na prática acontece aí, Ivan, e que você pode esclarecer para nós? A gente sabe que de lá para cá mudou um pouco, né? Mas esse artigo 58, parágrafo 1º da Lei de Recuperação, né, para aplicação do chamado crackdown em circunstâncias que podem evidenciar o abuso de poder, o abuso de direito por parte do credor recalcitrante. Né, a gente que passou aí, você recentemente que passou por uma de quase 2 bilhões de reais, tinha créditos aí de toda sorte, com garantia, sem garantia, créditos com credores quirografários, tributários, trabalhistas. Como é que foi essa Assembleia Geral de Credores? O que você pode compartilhar conosco? E se isso realmente acontece na prática, um exemplo disso, né? Um exemplo dessa empresa que tinha vários credores, na verdade, muitos sem garantia, porque a empresa como um todo, o que acontece? Nota fiscal, boleto, nota fiscal, boleto, nota fiscal, boleto. É o que acontece com a maioria dos prestadores de serviços, inclusive, e com aqueles que vendem produtos. Ou seja, Rogério Augusto Silva atacado, né? Estou lá comprando do 10, comprando do Mufato, comprando todo mundo, estou pagando, os caras estão me vendendo, estão enviando. Agora, os bancos já é outra situação totalmente diferente. Eu vou para um banco, o que vai acontecer? Eu vou abrir um crédito rotativo lá, dependendo do valor do crédito, é com aval só. Agora, dependendo do valor do crédito, eles vão colocar um bem lá de garantia, vão colocar sobre esse bem alienação fiduciária, e geralmente a pluralidade de credores sem garantia é muito maior. Você pega o Zé das Couve, o João dos Anzóis, o Hugo das Chaves, pega, sei lá, 50 credores sem garantia e pega um banco ou dois que tenham garantias aí relevantes e vão para a Assembleia Geral de Credores, essa massiva coletividade de credores acreditando, né, que a empresa, com esse prazo, com esse deságio que está dando do plano, vai poder continuar suas atividades para garantir os empregos, para garantir a continuidade da empresa, que inclusive é um princípio constitucional, e vem dois banqueiros, sentam no topo e falam: nós não aprovamos, e aí toda essa Assembleia Geral de Credores vai para o pau, e a empresa, mesmo com o administrador, que é um cara, geralmente um cara extremamente qualificado, dizendo: não, a empresa tem condições, e o juiz acata uma situação dessa. Cara,
Nós sabemos que o juiz é escravo da lei e tal, e queremos evitar tudo que o advogado não quer, o tal do ativismo judicial, né? A gente não quer isso. Mas como é que funciona tudo isso na prática? Eu quero que você comente aqui com os nossos alunos. Vamos falar desse caso, então, que foi um caso prático, agora com a assembleia realizada agora em dezembro do ano passado. Isso. A empresa possuía na sua lista de credores 1.103 credores, ou 1.107, alguma coisa. 1.107 credores. Exatamente, Putz, 1.107 credores. Dentre eles, como foi dito aí, como você disse, doutor Rogério, bancos, empresas, trabalhadores, pessoa física, pessoa jurídica, tributo fora desses 1.107 credores. Tributo não participa da Assembleia de Credores porque o crédito não é sujeito, né? entendi. Fora a parte tributária que ainda é tratada de maneira especial dentro de uma recuperação judicial. A gente tinha ali o apoio de muitos credores, porque é uma empresa bastante tradicional, né? Vários anos, né? Então, muitos anos em atividade, familiar, muita gente conhece, muita gente já atuou, o pai já trabalhou com a empresa, o avô já atuou vendendo, comprando, então é uma atuação de muitas décadas, né? Então também a gente teve apoio de grande parte dos credores, até porque o plano foi aprovado, né? Então a gente teve o apoio de um grande número de credores ali da relação, mas existiam, dentre esses 1.107, se eu não me engano, existiam 18 ou 17 com garantia. Então veja só a Nossa. proporção dos créditos com garantia, né? Preste Dentro de um atenção, galera. universo Preste desse tamanho. atenção. 1.107 credores, 1.107 credores participando de uma Assembleia Geral, ok? Tentando aprovar uma recuperação e apenas 12 ou 13 pessoas, credores, com garantia. Prossegue aí, mano. Vamos lá. Então, o que a gente tinha ali é um número bastante reduzido de créditos com garantia, né? E que são os créditos que realmente apertam mais o devedor no momento da negociação, né? Além de já ter a garantia, são aqueles que apertam mais o devedor no momento da negociação. E aí, falando desse instituto, do abuso do direito de voto, né, do tema que a gente vai tratar, o grande empecilho na negociação com os bancos é que eles querem ser cada vez mais privilegiados dentro de uma negociação. Então, se você está oferecendo colocando na mesa uma proposta de negociação para credor sem garantia, para credor trabalhista, para credor micro e pequena empresa, que é a outra classe de credores dentro da recuperação, os credores com garantia, principalmente os bancos, eles são aqueles que se sentem mais privilegiados pelo montante do crédito, pela garantia e pelo fato de que tem ali intuitivamente a força de reprovar o plano numa assembleia. Pensa que num universo de mais de 1.000 credores, que a maioria está aprovando o plano proposto pela empresa, porque ela está se reestruturando, porque ela está gerando emprego, porque ela quer permanecer na sua atividade dentro de uma cidade, de uma região onde ela é importante, apenas 10 ou 8 ou 7 ou 5 votarem contra e reprovarem o plano de uma empresa tão importante dentro de uma região. É totalmente injusto com todos os outros, seria uma situação muito ruim juridicamente, inclusive, porque vai na contramão do que a maioria ia decidir ou decide ali no momento da Assembleia, né?
Nesse caso, a gente não teve o abuso do voto do credor, mas ele funciona da seguinte maneira: o credor banco, por exemplo, que é 99% das vezes quem exerce ou quem impõe o voto abusivo contra o devedor, ele recebe uma proposta nossa como advogado na negociação e não responde. Aí ele recebe uma segunda proposta e não responde. Aí a gente marca uma reunião com ele, ele não vai na reunião. Aí a gente vai se aproximando a data da assembleia e a gente está negociando com todos os outros. E esse que detém um voto muito grande, pesado, pelo valor do crédito, está se abstendo de negociar. Preste atenção. Recuperação judicial é como o Ivan está falando. É aberta as comportas da empresa, as portas delas, comportas, é aberto o espírito da empresa e negociado de maneira clara e objetiva, chamando os credores para opinar. Dizendo, olha, gente, está assim a situação, está aqui o administrador judicial, nós precisamos sentar e negociar a forma de pagamento, totalmente na contramão de qualquer tipo de outro procedimento que visa o quê? Ocultar bens, que visa fraudar o credor, que visa fazer qualquer tipo de situação. Ah, doutor, mas a fraude pode ter acontecido antes. Pode. E por isso que ela chama-se recuperação judicial. Se aconteceu isso, tudo que aconteceu para trás vai ser apurado no presente e vai trazer, inclusive, um tipo penal conhecido de todos, que é o crime falimentar. Ok? Então, nós precisamos entender que é um procedimento jurídico e precisamos entender que, às vezes, é a melhor saída para você e para o teu cliente que está assistindo agora. Durante a recuperação judicial e desde o momento que ela é deferida lá no primeiro mês, lá no comecinho, o administrador judicial nomeado, uma das funções dele é providenciar o relatório mensal de atividades e juntar esse relatório no processo. E o que ele vai juntar nesse relatório mensal? Todas as atividades que a empresa está fazendo mês a mês. Então, pagamento de salários, número de funcionários, contratações, demissões, notas fiscais emitidas, movimentação bancária, extratos bancários da empresa. É tudo aberto para que ele seja, que a empresa seja monitorada, fiscalizada pelo juiz, através do administrador judicial, e tenha as suas atividades expostas num relatório que é mensal, aonde vai estar atestado ali pelo administrador judicial que a empresa está em atividade, que a empresa não está fraudando ninguém, que a empresa está comprando, vendendo, contratando, demitindo. Empresa em recuperação judicial é uma empresa como qualquer outra, só que em recuperação judicial. Ela faz todas as atividades de que qualquer outra empresa faz. Ela compra matéria-prima, ela vende, ela produz, ela tem funcionários, ela precisa pagar salários, ela precisa pagar as contas dela em dia, encargos, conta de luz, contas de consumo. Ela não vai pagar a dívida listada na recuperação judicial, que essa vai ser negociada da forma que a gente está comentando e conversando aqui. Então, uma das formas do abuso do poder de voto é o não comparecimento nas reuniões, Exato. nas rodadas de negociações, a não resposta aos e-mails, visando o estabelecimento do vínculo negociativo, certo? Exato. E qual mais? O que mais que você pode listar aí, Ivan? Assim, a falta de justificativa para a recusa da proposta. Por exemplo, a gente vai fazer uma proposta com 2 anos de carência e 15 anos para pagar. E injustificadamente o banco não compareceu nas reuniões, não respondeu os e-mails, chega na hora lá da votação do plano, vota contrário. Mas vota contrário por quê? Ele precisa motivar, já que ele não participou de reunião, que ele não fez uma contraproposta, falou, poxa, 2 anos para carência é muito, vamos, quem sabe, aprovar um plano em 18 meses de carência, ou 10 anos para pagar, ou 12, vamos tentar ajustar essa proposta,
Mas aquele credor que sabe que tem um peso muito grande dentro da recuperação judicial, porque o crédito é muito grande, mas que se furta de negociar, que não comparece, que não responde e que vota contrariamente, de maneira injustificada, é aquele credor que está abusando do seu direito do voto pesado. Né? Então, assim, ele sabe que ele tem um voto pesado, ele simplesmente ignora as tratativas com os credores, o devedor, contrariamente ao que fazem a maioria dos credores, que os credores escutam uma oferta nossa como advogado e contrapõem alguma situação. Então, olha, 15 anos é muito, vamos fazer 10, vamos fazer 8, vamos fazer 12, vamos fazer 14, vamos negociar o plano. O plano ele não é imposto pelo devedor. O plano é negociado pelo devedor junto com os credores. Então, aquele credor que abusa do direito é esse credor que simplesmente, pelo peso que ele tem de voto grande, voto significativo, né, de maneira percentual dentro da recuperação, ele simplesmente vira as costas e deixa acontecer a quebra, no caso, né? Quem vota contra um plano, doutor Rogério, vota para quebrar a empresa, vota para fechar a empresa, para demissão dos funcionários, para a extinção das atividades da empresa ali naquele momento. Então, vota contrário ao interesse social, né? O que vai totalmente contrário, né, Jackson? A elaboração da lei. Exato. Exatamente. A elaboração da lei, se você for pôr na exposição de motivos da recuperação judicial, a própria lei fala, lei da recuperação judicial de empresas. Ou seja, quem elaborou a legislação, bem ou mal, pensou no quê? Na continuidade dos empregos, na continuidade da atividade empresarial, na continuidade do pagamento de impostos, na continuidade da geração de receitas. Aí você pode estar falando para mim assim, Rogério, mas como que acontece isso na prática? Galera, na prática é o seguinte, tá lá o Ivan conduzindo juntamente, muitas vezes comigo, ou com o Dr. Jackson, e alguém do escritório, quando isso acontece na Assembleia Geral de Credores, fica relatando ou por WhatsApp, preste atenção, ou por computador, ali, via internet, ó, peticiona agora para o juiz da recuperação, que está acontecendo isso dentro da Assembleia Geral de Credores. Simplesmente está aqui o representante da Sicob, está aqui o representante do Banco do Brasil, simplesmente votando totalmente contra, sem apresentar qualquer tipo de justificativa, e nós precisamos de uma decisão a respeito disso, que o obrigue, pelo menos, a apresentar uma contraproposta, apresentar um motivo, apresentar qualquer... Porque isso, dentro da Assembleia Geral de Credores, por mais que aconteça já uma conversa prévia com os outros credores, estimula outros credores, no ato da Assembleia, a também tomar esse posicionamento. Quer dizer, contamina totalmente o ato em si, que é um dos atos mais importantes no plano de aprovação da continuidade ou não da empresa. Não é assim, Ivan? Exatamente. Na verdade, o ponto fundamental do processo da recuperação judicial é a Assembleia de Credores com a apreciação do plano pelos credores, aonde nesse momento da Assembleia ele pode ser ajustado, ele pode ser negociado ali nesse momento mesmo, por tratativas ali realizadas em tempo real e ajustado para que se chegue ao resultado esperado por todo mundo, que é a aprovação do plano, para que a empresa comece a pagar e que ela permaneça em atividade. Né? Então, assim, essa atitude negativa de um credor, ela realmente não é que ela pode contaminar, ela contamina sim aqueles que estão ali comparecendo e que gera um temor também. Fala, poxa, ele vai rejeitar o plano, a empresa vai quebrar, a empresa vai falir, como é que vai ficar para a gente receber os créditos, como é que vão ficar os funcionários? É uma situação extremamente negativa, né? E fazendo um parênteses, né, Rogério, a gente poderia fazer uma comparação muito, né, muito propícia com a prorrogação. É isso que eu ia pedir agora. Que é o que acontece na prática, né? Quando o produtor ele tem toda a legislação do crédito rural, né? A função social, imagina que é uma função social mais
mais importante do que a cadeia alimentar, né, de fornecimento de alimentos. E aí o produtor chega lá no banco e o que o banco quer é tomar a propriedade, levar para leilão, vender, para sanar o crédito dele, ao invés de conceder uma prorrogação que vai ser paga, que vai ter os juros, ele vai ter a remuneração dele por isso, mas ele prefere levar o produtor a uma perda patrimonial, a extinção da sua atividade, como se fosse uma falência, né? No caso dele, uma insolvência aí, onde ele não vai mais ter atividade praticamente, ou vai reduzir até o ponto dele, né, morrer economicamente falando, e ele prefere isso do que cumprir toda uma função social e todo o espírito da legislação do produtor rural. Então a gente tem muito disso que é feito por parte dos bancos. Exato. Também, mais uma vez, na questão aí do endividamento rural, né? Sem dúvida.